Olá, é muito importante salientar que quando a gente vai construir um texto, a construção das frases não pode ser fragmentada, elas têm que ser interligadas. E uma frase tem que conversar com a outra para que, na sua junção total, o texto faça sentido. O texto tenha início, meio e fim. Assim como um parágrafo precisa ter início, meio e fim, tá? Então, para facilitar a nossa vida, existem algumas palavras que a gente mais usa para poder fazer essas conexões entre frases. A gente tem aqui as que indicam oposição, por exemplo, dois autores que têm ideias divergentes sobre um assunto. Então, você pode usar para linkar a frase das palavras mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, apesar disso, ainda assim, todavia. Por exemplo, Teixeira afirma que a modelagem ela é o problema principal para a geração de resíduo têxtil. Mas Monteiro fala que o problema da geração de resíduo têxtil vem anterior à modelagem. Então, eu coloquei dois autores conversando e usando as palavras de ligação. Tem as palavras de conclusão. Por exemplo, Teixeira diz que o resíduo têxtil é gerado no processo de corte. Em vista disso, Fraga afirma que o resíduo têxtil gerado no processo de corte é fruto dos espaços negativos no processo de encaixe das modelagens, ou seja, uma ideia completou a outra. Então, essas conexões vão sendo feitas ao longo do texto. E aí, façam uso dessas palavras para que o texto de vocês faça sentido. Vamos a um exemplo prático. Vamos pegar aqui uma parte do meu texto de novo. Então, aqui a gente está falando sobre a cadeia de suprimento têxtil e de confecção, ela apresenta 5,7% da produção manufatureira e mais de 14% dos empregos mundiais. Quem disse isso foi a Unietos. O equivalente a 60 milhões de trabalhadores formais e pode chegar a 30 milhões de pessoas ao incluir trabalhadores informais em todo o mundo, sobretudo mão de obra feminina. Então, quando a gente começa a escrever uma frase, às vezes você não precisa fazer tanto uso de uma palavra de ligação. Aqui eu usei o verbo e, usei a palavra o equivalente, usei a palavra sobretudo, para poder linkar uma frase na outra. E aí, para eu linkar um parágrafo ao outro, aqui eu mostrei o ponto de vista desses autores. Agora eu vou mostrar o ponto de vista desse autor aqui. Então, eu vou colocar que, para ele, a indústria da moda não é a única responsável por erradicar a fome e a pobreza, mas é um grande empregador e impulsionador da prosperidade econômica, capaz de, para fazer a diferença e melhorar as condições sociais em muitos países em desenvolvimento. Se eu fechei a conclusão de um assunto, o próximo assunto pode entrar sem nenhuma frase de conexão. No caso aqui eu já estou entrando falando do Brasil, então não preciso de frase de conexão. Mas aqui eu estava colocando uma opinião que era do parágrafo anterior. Então, ficar bem atento a isso, né? Se eu vou completar uma ideia, se eu vou contestar uma ideia de uma frase anterior ou de um parágrafo anterior, eu preciso sim fazer uso das palavras de ligação para construir um contexto que faça sentido, tá bom? Então, assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos entender o sentido e o contexto de cada coisa que a gente vai ler, de cada artigo que a gente vai ler,
para saber se as ideias desses autores que a gente leu está contestando ou está concordando. Em segundo momento, a gente vai fracionar esses textos que a gente estudou por assuntos. Então, para que a gente consiga trazer a ideia desses autores de modo fracionado nos assuntos que a gente está escrevendo, certo?